Imagine isso. Você está sozinho em casa, o relógio marca 3 da manhã e, de repente, um sussurro no escuro. Não é o vento. É algo que não deveria estar ali. E se eu te disser que fantasmas não são só lendas, eles são portais para o que a ciência não explica? Hoje, mergulhamos em 7 curiosidades macabras sobre aparições que vão te fazer questionar o que é real. Fique até o final, se conseguir. Eu me lembro como se fosse ontem. Era uma noite chuvosa em uma cidade pequena no interior, onde cresci. Eu tinha uns 12 anos e minha avó, que sempre contava histórias de família, me chamou para o quarto dela. Ela estava doente, fraca, mas os olhos dela brilhavam com uma urgência que eu nunca vi. Frank, ela disse, os mortos não vão embora de verdade. Eles voltam quando algo fica pendente. Naquela noite, ela me contou sobre o fantasma do meu bisavô, que supostamente assombrava a velha casa da família. Eu ri no começo. Era só uma criança, achando que era bobagem de gente velha. Mas então, horas depois, ouvi passos no corredor, lento, arrastados, como se alguém carregasse um peso invisível. Eu me escondi debaixo das cobertas, coração disparado, e pela primeira vez senti o que é o medo primal. Não de monstros, mas do que não vemos, do que ecoa de dentro de nós. Aquela experiência me mudou, me fez questionar, e se fantasmas não forem entidades externas, mas fragmentos de dor não resolvida? E é por isso que anos depois, como roteirista de histórias dark, eu exploro esses mistérios, porque todos nós carregamos um pouco de assombração dentro de nós. Agora pense nisso. E se os fantasmas fossem mais que aparições aleatórias? E se eles representassem o eco não resolvido, um símbolo filosófico da humanidade, onde o passado se recusa a morrer porque ainda tem algo a dizer? Esse é o conceito central que une essas 7 curiosidades macabras. Não é só terror por terror. É uma reflexão sobre como o invisível molda nossa realidade. Vamos descobrir juntos, passo a passo, como esses ecos desafiam a lógica e nos forçam a encarar o que ignoramos na vida cotidiana. Vamos direto ao coração sombrio. Aqui estão as 7 curiosidades macabras sobre fantasmas, baseadas em relatos históricos e fenômenos paranormais documentados. Eu as apresento sem pressa, como se estivéssemos sentados em volta de uma fogueira. Mas cuidado, o ar vai esfriar. Primeiro, o fantasma da Dama de Branco. Em castelos europeus medievais, como o de Glamis, na Escócia, uma mulher de branco aparece para anunciar mortes iminentes. Ela não fala, só observa, com olhos vazios. Registros de séculos mostram que ela surgiu antes de tragédias reais, como a morte de herdeiros. Depois, a assombração de Borley Rectory. Chamada de a casa mais assombrada da Inglaterra, essa mansão viu freiras fantasmas chorando por um amor proibido. Em 1939, um incêndio destruiu o lugar, mas ecos de risadas e choro persistem no terreno vazio até hoje. Em terceiro lugar, os fantasmas de batalhas antigas. No campo de Gettysburg, no Zéboridouá, soldados confederados reaparecem em uniformes rasgados, recriando a Guerra Civil. Testemunhas relatam tiros fantasmas e o cheiro de pólvora. Um loop eterno de violência não resolvida. A quarta curiosidade é o poltergeist de Enfield. Na Londres dos anos 70, uma família sofreu com móveis voando e vozes demoníacas de uma menina possuída. Investigadores capturaram áudios de uma voz grave dizendo "Eu voltei". E o caso inspirou filmes, mas os moradores juram que foi real. Em quinto, temos a sombra do Bell Witch. No Tennessee do século XIX, uma entidade invisível atormentou a família Bell, predizendo mortes e deixando marcas físicas. Dizem que ela era o espírito de uma vizinha assassinada, vingando-se através de sussurros e arranhões. A sexta são os fantasmas em fotos antigas. Em imagens vitorianas, figuras translúcidas aparecem ao lado de vivos, como na foto de 1936 de uma mãe e filha, onde um homem de chapéu surge atrás delas. Análises modernas não explicam, é como se o tempo se dobrasse. E por último, o fantasma coletivo de órfãos.
No orfanato de Waverly Hills, Kentucky, durante a tuberculose, crianças fantasmas brincam nos corredores vazios. Sobreviventes relatam risadas infantis e pegadas pequenas. Um lembrete de inocência perdida em meio à pandemia. Essas não são só histórias. São portais para o eco não resolvido que pulsa em cada uma delas. Agora, vamos destrinchar isso. Curiosidade por curiosidade. Para cada uma, eu explico o literal, o nas entrelinhas, a conexão universal e por que isso importa na sua vida. Começando pela Dama de Branco. Literalmente, é uma figura pálida em locais históricos, sinalizando perigo. É o medo antigo da morte inesperada, refletindo um luto não resolvido. Todos nós temos medo do inesperado, né? Na prática, nos lembra de valorizar alertas da vida, como intuições que salvam relacionamentos ou carreiras antes de colapsarem. Sobre Borley Rectory. O literal é a assombração de uma freira e o incêndio real. Nas entrelinhas, vemos o amor proibido como uma prisão eterna. O que não se resolve vira assombração. Universalmente, reflete amores tóxicos que nos perseguem emocionalmente. E importa porque, na vida real, ignorar traumas passados cria incêndios internos, como depressão. Confrontá-los nos liberta. Os fantasmas de Gettysburg. Literalmente, são recriações espectrais de batalha. Nas entrelinhas, a guerra é um ciclo vicioso de ódio. Universalmente, espelha conflitos não resolvidos em sociedades, como as divisões políticas de hoje. Praticamente, nos ensina que guardar rancor é reviver batalhas perdidas. Perdoar quebra o ciclo. O poltergeist de Enfield. Literalmente, objetos se movendo e vozes. Nas entrelinhas, a possessão é uma rebelião do subconsciente. Universalmente, representa a raiva reprimida de crianças ou oprimidos que explode. Na vida, é o estresse acumulado que move sua casa. Gerencie-o com terapia ou ele te assombra. A Bruxa de Bell. Literalmente, o tormento físico de um espírito vingativo. Nas entrelinhas, a vingança é um veneno que corrói o vingador. Universalmente, é a justiça distorcida em famílias disfuncionais. E por que importa? Invejas não resolvidas destroem laços. Resolva-o cedo para não se tornar o fantasma na sua própria história. As fotos antigas com fantasmas. Literalmente, anomalias em imagens. Nas entrelinhas, o tempo é uma ilusão. O passado invade o presente. Universalmente, é a nostalgia que nos prende, como memórias de entes queridos. Praticamente, nos alerta para viver o agora. Fixar no passado é convidar sombras para suas fotos modernas. Por fim, os órfãos de Waverly Hills. Literalmente, risadas de crianças que já partiram. Nas entrelinhas, a inocência roubada pela doença, clamando por reconhecimento. Universalmente, representa perdas coletivas, como as pandemias modernas. Na vida, ignorá-las cria um vazio. Honre-as com empatia, transformando dor em conexão humana. Essas análises mostram: fantasmas são espelhos. Eles nos forçam a ver o que negamos. Para tornar isso tangível, pense no filme O Sexto Sentido. O garoto vê mortos que não sabem que estão mortos, como ecos pedindo ajuda. É exatamente o nosso símbolo. Na vida real, é como aquele amigo que assombra sua mente com brigas antigas, ou o emprego perdido que te faz duvidar de si. Ou imagine uma situação cotidiana. Você dirige à noite e uma sombra no retrovisor te arrepia. Não é um fantasma, é o estresse do dia ecoando, como a Dama de Branco avisando de um esgotamento iminente. Livros como O Iluminado, de Stephen King, usam hotéis assombrados para mostrar a loucura interna. Aplique isso na sua vida. Limpe seus ecos diários com rotinas de reflexão, ou eles te isolam como a assombração de Borley. Voltando àquela noite chuvosa com minha avó, aqueles passos no corredor, nunca soube se era real ou minha imaginação. Mas me ensinaram que fantasmas, reais ou não, são lembretes de que nada some de verdade. O eco não resolvido nos persegue até enfrentarmos o luto, o rancor, a perda. A lição filosófica aqui é profunda. Na era digital, onde vivemos superficialmente,
Esses espectros nos convidam a cavar mais fundo na alma humana. Não tema o arrepio. Use-o para resolver o que te assombra. E você? Qual eco não resolvido te segue no escuro? Compartilhe nos comentários. Talvez ao falar, você o liberte. Inscreva-se para mais mergulhos no sombrio que nos transforma. Até a próxima assombração.